Olá, irmãos, desejo que a paz do Senhor esteja sobre todos, que a bênção do Senhor repouse sobre nossos corações. Estamos juntos aqui para continuar nossos estudos que começamos no dia 2 de março de 2021. Jesus ensina sobre a adoração. Vimos nesses 3 períodos que já paramos sobre esse tema, que para adorar em espírito e em verdade, devemos considerar alguns pontos. Adoração em espírito e em verdade foi uma colocação feita de forma primordial pelo Senhor Jesus Cristo, para que alguém possa adorar a Deus, é necessário que o faça em espírito e em verdade. E para acontecer isso, a adoração precisa, como ponto único e absoluto, o foco da adoração precisa sair de qualquer coisa material, sair de uma pessoa, de uma propriedade, de alguma coisa, de um lugar. O foco da adoração, que é em espírito e verdade, deve estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso. No período seguinte de reflexão, que foi no dia 9 de março, nós vimos que, do ponto de vista bíblico, a adoração a Deus requer progressão de qualidades espirituais por parte do adorador. Isso foi o que vimos na terça-feira passada. É necessário que aquele que adora a Deus progrida na sua adoração e que a adoração não seja algo inerte, parado, mas que seja uma ação que alcança todo o progresso da nossa vida, que modifica nosso relacionamento, que a adoração não é somente um ato que nós fazemos simplesmente para satisfazer ao Senhor como se Ele estivesse carente de adoradores, mas, por outro lado, é um relacionamento com Deus que traz benefícios para quem o adora. Enquanto adoramos a Deus, também crescemos em amor fraternal, crescemos em caridade e continuamos crescendo nessas qualidades para que nossa vida não seja estéril e sem produção. Foi o que vimos na terça-feira passada. Hoje, nós queremos continuar refletindo e ver pela palavra de Deus alguns pontos que a adoração requer por parte de quem se prontifica a adorar o Senhor. Hoje nós veremos apenas um desses pontos. São vários. Hoje nós veremos apenas um desses pontos. Quem quer adorar a Deus precisa estar disposto a renunciar voluntariamente de apego a bens materiais. Isto é, a adoração exige renúncia de apego. Pessoas muito apegadas a bens materiais, muito apegadas a lucro, muito apegadas a conquistas materiais, tem dificuldade de adorar ao Senhor, porque a adoração ao Senhor toma tempo, requer dedicação. Por qualquer tempo que se gaste na adoração, requer dedicação integral. E se temos excessivo apego a bens materiais, valorizamos muito nosso tempo e quando
gastamos esse tempo em algo que não representa garantia de lucro material imediato, ficamos preocupados e isso interrompe a nossa adoração. Se alguém quer adorar a Deus, se alguém está disposto a adorar a Deus, uma das qualidades requeridas é que esteja apto a renunciar a apegos excessivos a bens materiais. Se estivermos excessivamente apegados a bens materiais, teremos muita dificuldade de adorar o Senhor. Por isso há pessoas que nem mesmo comparecem a reuniões, nem mesmo acham que é necessário adorar ao Senhor através de culto sistemático, através de comparecimento à igreja, porque julgam que isso é tempo perdido e que não traz muito benefício, que se pode adorar a Deus apenas com pequenas paradas, pequenas reflexões rápidas, sem ter que gastar tempo, sem ter que gastar dinheiro, sem ter que dispor de seu trabalho por algum tempo, por algum momento. Então, veja que nós vamos ler alguns textos nas Sagradas Escrituras que mostram que sempre que alguém quis adorar ao Senhor, teve voluntariamente decisão de renunciar a algo para fazer essa adoração. Primeiro desses textos que nós vamos ler está em João, capítulo 4, versículo 28 e 29. Diz assim o texto: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Esse texto é muito conhecido dos cristãos, do povo que se apega às reflexões bíblicas. Trata-se da mulher samaritana que encontrou com Jesus no poço de Jacó. E observamos que o início da conversa entre a mulher e Jesus não propunha nenhuma adoração. E que a mulher tinha um foco objetivo ali, ela foi buscar água. E como quem busca água tem que ter alguma coisa importante para cumprir esse propósito, que é levar a água, precisa de uma vasilha. Naquele caso, a mulher veio buscar água com um cântaro. E o que era de mais importante naquele momento para a mulher era o cântaro. E aquele diálogo daquela mulher não estava inicialmente gerando nenhum propósito de adoração. A mulher começou a subestimando Jesus, mas Jesus, com a sua técnica espiritual e divina de influenciar aqueles que chegam a Ele, Jesus começou a influenciar aquela mulher de uma maneira muito direta, tocando na vida daquela mulher e deixando aquela mulher sentir a sua necessidade de consertar os pontos que estavam errados na sua vida. E nós vemos lá naquele texto que, com o decorrer da conversa,
o conhecimento da mulher para com Jesus foi evoluindo. No início a mulher subestimou Jesus, depois, quando começaram a conversar, a mulher disse que Jesus era profeta. Com a continuidade da conversa, a mulher disse que Jesus era Senhor. Prosseguindo a conversa, a mulher chegou à conclusão que Jesus era o Messias. E aí, então, estava caracterizado o propósito de adoração, porque o Messias era o esperado dos judeus. Quando a mulher percebeu que Jesus se revelou para ela, dizendo que era o Messias, eu sou o que falo contigo, a mulher ficou tão emocionada que saiu correndo para a cidade, deixando no poço o seu cântaro. E aí está o foco do que nós estamos vendo no texto. Quando adoramos a Deus, estamos dispostos a abrir mão de bens materiais, de oportunidades materiais, de qualquer coisa nessa vida para adorar ao Senhor. Quando fazemos isso, nossa adoração fica carregada de valores, fica carregada de significado, porque deixamos o que tínhamos de mais importante para adorar ao Senhor. Deixar aqui nem sempre quer dizer destruir, quebrar, jogar fora, mas sim tirar o foco, assim como a mulher fez. Para quem busca água, o foco principal é a vasilha para levar água. A mulher abandonou aquela vasilha porque a adoração ao Senhor ocupou um lugar de preeminência, um lugar mais importante na sua vida. E aí, irmãos, nós aprendemos que adorar a Deus é algo que deve ser feito espontaneamente, com declaração e com prontidão para reconhecer que nada pode substituir o Deus a quem nós adoramos. Isso é interessante. Com aquele ato, aquela mulher realmente demonstrou o seu encontro com o Messias e a sua forma de adorá-lo como um ser supremo, como um Senhor soberano, a quem se deve absoluta adoração. Temos outro texto aqui que Pedro fala com Jesus sobre essa questão de deixar coisas importantes para segui-lo, para adorá-lo. Lucas capítulo 18, versículos 28, 29 e 30, está escrito: E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida vindoura, a vida eterna. Notemos que esse foco de se desapegar de coisas materiais para servir ao Senhor é bem frequente na história dos adoradores, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Eu me lembro de uma passagem interessante quando
no Velho Testamento, quando Elias resolve reconhecer que nem tudo estava encerrado no seu ministério, e Deus diz que ele teria que consagrar um rei, teria que ungir um outro substituto para estar no seu lugar, e ele sai e encontra com Eliseu. E quando Eliseu estava com uma equipe arando terra, com 12 juntas de boi, e ele estava na 12ª, quando o profeta lança sobre ele a capa, ele entendeu aquele aspecto, imediatamente ele resolveu fazer um holocausto dos bois que ele estava trabalhando com eles, queimou o arado, usou a madeira do arado para fazer o fogo de fazer o holocausto, sacrificou os bois. Isso mostrou um apego dizendo que tudo nesta vida é muito importante para nós, desde que não nos atrapalhe de adorar o Senhor. Será que pensamos assim? Será que esquecemos que Deus requer primazia? Que devemos adorá-lo não com o que nos sobra, mas com o que é de primeira importância para nós? Importante pensar nisso. Quantas vezes, até a 1h30 de culto que estamos na igreja, nos envolvemos com tantas coisas que nos tiram da adoração absoluta e completa? Quantas vezes não dedicamos ao Senhor o que é de mais importante para nós, que é o nosso coração, nossa vida, nosso desejo, aquilo que sai de dentro do nosso coração para adorar ao Senhor? Como precisamos crescer cada dia mais, contemplando essas formas de adoração. Jesus sempre deixou claro que para adorá-lo, precisávamos ter o sentimento de que ele deve ser o primeiro, que ele deve ocupar na nossa vida a primazia. E é bom saber, irmãos, Jesus não procura o nosso coração como alguém que está despejado, não tem para onde ir e quer um lugar para se abrigar, e por isso procura a nossa vida, o nosso coração. Não. Jesus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso é importante. Precisamos trabalhar, precisamos promover ou prover, com a graça de Deus, os recursos necessários para a nossa vida, para nossas despesas, para as nossas contas. Tudo isso é nosso dever. Mas ninguém se justifica diante de Deus por ter tantos compromissos, por ter tantas contas a pagar, por ter tanta coisa para quitar e não ter tempo de adorar ao Senhor. Ou então, adorá-lo sem dedicação completa e absoluta. Temos que entender isso. Adorar a Deus é estar disposto a abrir mão do que há de mais importante, certo de que, fazendo isso, nós estamos demonstrando que o Senhor é superior a tudo na nossa vida. Quando Pedro disse aqui, nós deixamos tudo, eu sei que
Os irmãos conhecem a história de Pedro e quando Jesus estava chamando o seu ministério, Pedro fazia parte de um grupo que estava pescando, que tinha alguns colegas de pescaria. Alguém se arrisca a dizer que eles tinham uma microempresa de pescaria, porque tinha alguns empregados, algumas pessoas. A Bíblia não é muito clara em declarar isso, mas diz que tinha realmente pessoas que estavam com eles. Quando Jesus passou, chamou Pedro, Pedro abandonou tudo, deixou tudo e foi a Jesus. Interessante observar que o chamado de Jesus ocupa uma posição superior em toda a nossa vida. Tudo que fizermos aqui poderá ser bem sucedido se fizermos depois de adorarmos ao Senhor, depois de dedicarmos a Ele nossa adoração. Que bom seria que todos nós entendêssemos que ao amanhecer o dia, devemos em primeira mão agradecer ao Senhor, dobrar os joelhos, orar a Deus, dando a Ele graça por tudo que Ele nos deu e por tudo que Ele é na nossa vida, e predispormos nosso dia para adorar ao Senhor com o nosso trabalho, mas inicialmente adoramos ao Senhor com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso louvor e com a nossa oração. Há um outro fato aqui interessante também, que eu quero gastar um tempinho aqui com os irmãos. Davi peca por contar o povo. Deus castiga toda a nação por causa do erro de Davi. Ele contou o povo sem o Senhor ter exigido isso. Isso trouxe um problema gravíssimo para toda a nação de Israel. Deus fez opções para Davi escolher se, por causa daquele erro, se ele queria cair na mão dos inimigos, se ele queria cair na mão de Deus, qual era a sua opção. E o certo é que Davi optou por cair na mão de Deus, pelo seu erro. E o texto que nós vamos ler agora fala alguma coisa sobre isso. E quando ele estava naquela dificuldade toda, sofrendo e vendo a nação sendo dizimada por causa do seu erro, o profeta Gade chega a ele e dá uma orientação e diz: Davi, procura um local, faz um altar de adoração a Deus, busca o Senhor para que Ele cesse esse castigo que veio sobre a nação por causa do teu erro. Vamos ver o texto? Olha só. 2 Samuel, capítulo 24. É um texto um pouquinho longo. Nós vamos ler com atenção. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor,
para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Viu, irmão, como é importante a adoração, mas uma adoração formada por princípios consistentes. Não somente uma adoração sem definição, que não se saiba se estamos no lugar para adorar, ou se é para competir, ou se é para demonstrar nossa importância. É preciso que seja bem definida essa questão da adoração ao Senhor. O rei tinha poderes sobre a vida dos seus súditos, tinha poderes sobre os bens deles. O rei confiscava o que quisesse. Não sei se os irmãos se lembram que quando Jesus teve que entrar em Jerusalém como rei, ele usou de uma prerrogativa de rei. Quando precisou usar o jumentinho para entrar em Jerusalém, ele não disse para seus discípulos: vai na aldeia ali à frente, pega emprestado, fala com o dono do animal, se ele pode me conceder esse animal para eu cumprir uma profecia, depois eu devolvo. Não, Jesus não fez isso. Jesus agiu como rei. Chamou 2 dos seus apóstolos e disse: ide à aldeia em frente, lá vocês encontram um jumentinho com a sua mãe preso, desprendei-os e trazei-mo. Só isso. Como se fosse propriedade dele. E ele ainda disse assim: e se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Você diga para essa pessoa: o Senhor precisa deles. E pronto. O Senhor precisa deles, depois devolve. Mas de início ele usou, porque o rei é soberano. Mas ocorre que Davi tinha uma preocupação tão grande com servir ao Senhor e com adorar a Deus com algo eficiente, e a situação estava tão grave com o castigo sobre a nação, que Davi não se sentiu à vontade de adorar a Deus com algo que não lhe custasse nada. Mesmo que tudo estava sob suas mãos, por ser rei. Mas o proprietário, o Araúna, colocou tudo nas mãos dele e disse: não, eu quero pagar o que for justo. Vamos avaliar o que for justo
e eu te pago, porque eu não darei ao Senhor um culto que não me custe nada, um sacrifício que não me custe nada. E, irmãos, quando deixamos de adorar a Deus para economizar, porque não queremos deixar de aplicar nossas horas de renda e de trabalho em um culto, e achamos que isso vai nos dar prejuízo, quando fazemos isso, não estamos no contexto bíblico do adorador. O adorador adora a Deus, reconhecendo a sua soberania sobre ele próprio, sobre o próprio adorador e sobre tudo que ele tem, sobre toda a sua riqueza. Há pessoas que têm a dificuldade de recolher o dízimo e faz uma confusão tremenda e fica preocupado porque não sei se o dízimo é do Novo Testamento ou é do Velho Testamento. Ao invés que devia se preocupar enquanto está valendo o seu culto que dá a Deus. Há pessoas que valorizam tanto uma parte do que devia entregar. Ao invés de entregar 9 e ficar com uma, ele tem dificuldade para entregar 1 e ficar com 9 partes do que ganha. E não reconhece que isso que nós fazemos aqui na nossa cultura, na nossa atualidade, o que gastamos na obra do Senhor reflete em bênção para a nossa própria adoração a Deus, para nosso próprio conforto em adorar o Senhor, para que a nossa adoração não seja uma adoração vazia. Já imaginou uma igreja composta por sua maioria de pessoas empregadas, pessoas que têm a sua subsistência, muitos até aposentados, até que a morte chegue? Se adorarmos a Deus sem disposição para gastar nada disso que temos com a obra, como a obra de Deus se manterá? Como a igreja avançará? Experiência própria que nós temos aqui na nossa igreja, que servimos juntos há muitos anos. Muito tempo atrás, 34 anos atrás, perguntei ao obreiro que me recebeu no domingo à noite, e na segunda-feira cedo, reuni os obreiros que tinham na igreja e perguntei quantos obreiros temos. São só esses aqui, pastor. Uma meia dúzia, que não dava nem para fechar um círculo de cadeira comum. Quantas congregações temos? Não temos, pastor, nenhuma congregação. Somos uma igreja sede local, mas não temos congregações. Já um templo construído, já estamos aqui há muito tempo, mas não tem congregação. Digo, muito bem, já temos o título, então vamos fazer o campo para justificar o título. E começamos a trabalhar. Trabalho árduo. Não fizemos acordos com político algum para nos garantir verba por nenhuma promessa de nada. Começamos a trabalhar, comprando móveis residenciais e transformando em pequenas igrejas. E ao mesmo tempo construindo casinhas para irmãos carentes da época. E atendendo os necessitados que porventura passava por nós conforme podíamos fazer, e a obra de Deus avançou, porque o povo estava disposto, e o povo adorava a Deus não só com presença vazia, mas também com suas fazendas, com seus bens.
Isso é muito interessante, porque enquanto Davi teve desejo de comprar alguma coisa para aplicar na adoração, o jovem rico, que não precisava nem comprar nada, teve dificuldade de adorar e seguir a Jesus, porque Jesus conheceu o apego daquele jovem para com os bens materiais e disse para ele: olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu. O jovem foi embora muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, propriedades, bens materiais, conforto, tudo isso é coisa desta vida. E tudo isso é importante, todo mundo quer, todo mundo deseja. Quem que trabalha 30, 40 anos, que não deseja ter uma aposentadoria para servir, para viver com os restos dos seus dias, com seus filhos e netos, de forma mais tranquila, sem ter que bater o ponto, sem ter que pegar o ônibus 5 horas da manhã para chegar no trabalho, enfrentando dificuldades de trânsito, luta e às vezes até incompreensão de chefes e tantas coisas. Quem não deseja se aposentar para ter uma vida mais cômoda? Todo mundo deseja. Mas, irmãos, diante de tudo isso, se não tivermos no coração desejo também de fazer algo de nossas posses, de aplicar algo para o crescimento do reino de Deus, como isso pode acontecer? E naqueles dias, voltando à história da igreja, naqueles dias propusemos no coração de que deveríamos fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Irmãos, como foi bonito aquilo! Mutirões, fim de semana, todo mundo trabalhando durante o dia para os seus empregos, à noite, e mutirões, construções. E lembro que naquela época, dentro de 6 meses, construímos 10 casinhas pequenas. Eu digo casinhas porque eram pequenos, chamados barracos, quarto, sala, cozinha e banheiro, no fundo de um lote que o governo doava naquela época. Tudo isso com recursos da igreja, com mutirões de irmãos pedreiros e serventes. Cantávamos, adorávamos a Deus, tínhamos alegria também, como temos hoje, mas também fazíamos a obra. E graças a essa disposição de alguns e a contribuição de outras, o campo cresceu e hoje são muitas congregações, muitos pequenos templos espalhados, ligados aqui a esta igreja, com a administração daqui e com o apoio do Senhor Jesus para fazer a obra progredir. Isso é resultado de quê? De pessoas que adoram a Deus, abrindo seus cofres, abrindo seus bolsos. Nós temos pessoas hoje que ainda hoje adoram ao Senhor assim. Temos pessoas hoje que sabem perfeitamente que Deus é superior a tudo que temos. E uma coisa interessante que vale a pena pensar: o que adianta não entregar uma parte do que ganhamos, porque achamos que é muito, e quando chega a hora de ir embora, quando chega a hora de partirmos desta vida para outra, não levamos nada, fica tudo aqui. E às vezes, na hora de aproveitar o que guardamos debaixo de 7 chaves, sem abrir a mão nem para entregar o dízimo, nós fomos acumulando,
quando pensamos que vamos aproveitar tudo aquilo que está acumulado, a vozinha fala: esta noite te pedirão a tua alma. E aí? Vamos produzir, vamos economizar, não vamos ser pródigos, vamos fazer tudo para que o conforto da nossa família aconteça. Mas, irmãos, não queira oferecer a Deus culto que não lhe custa nada. Quando eu chego numa igreja e lá vou congregar, e às vezes já encontro tudo pronto, e tem um ar-condicionado, e tem uma internet, e tem tanta coisa, e tem tanto crente que é exigente. Quando chega na igreja, a primeira coisa que pergunta para o porteiro é: qual o Wi-Fi do templo? Mas quando chama na hora do ofertório, tem que ter alguém, talvez, até alguns grupos usam isso, pessoas que têm a dom de arrancar a oferta. Graças a Deus não é isso, não é com todas as pessoas que acontece isso, e não são todas as igrejas que fazem assim. Porque o que quer adorar a Deus precisa somente a oportunidade. Não precisa ninguém ter técnica de fazer sair leite da rocha para conseguir tirar 10, 20, 50 reais de oferta de alguém. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele nos abençoa. Por isso que Davi foi muito claro: não quero de graça, eu quero um lugar para adorar o meu Deus. E de maneira nenhuma oferecerei ao Senhor um culto que não me custa nada. É isso, irmãos. Continue sendo a pessoa que você é. Se você está assemelhando-se a Davi, que se preocupa com isso. E hoje, se temos muitas igrejas espalhadas, é porque existiu pessoas que abriram a mão para a obra acontecer. Senhor te guarde, irmão. O Senhor faça prosperar a tua mão. O Senhor faça tua fazenda prosperar. O Senhor abençoe a tua família. O Senhor repreenda todo devorador da tua família. Esse é o meu pedido e a minha oração ao Senhor por ti. Mas, meu irmão, faz como Davi também. Adora o Senhor com os teus bens. Até mesmo porque, já sabe, né? Para onde vamos? Esse real nosso não vale nada. E nem esse dólar teu também vale nada. Para onde vamos? Só o adorador tem qualidade. O que adora a Deus sobre todas as coisas. E esse é o mandamento. Adorar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito importante. O Senhor quer um lugar na tua vida. E Ele já tem um lugar na nossa vida. Mas não é um lugar qualquer. É o primeiro lugar. Ok? O Senhor te abençoe, meu irmão. O Senhor te dê graça. O Senhor te fortaleça. Continuemos orando pelos irmãos que estão sofrendo nos hospitais. Continuemos orando e vigiando nesse mal que acampa em volta do mundo todo e também aqui
no nosso país. Sirva ao Senhor com alegria. O Senhor te abençoe. Até a próxima. Que o amor de Deus seja contigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te acompanhe. E que o Espírito Santo do Senhor alegre cada dia o teu coração. Te faça servir ao Senhor com toda a dedicação. Amém.